Bateu o pânico aí no Bolsonaro e no Trump. Faz aí 24 horas que o Donald Trump não faz nenhum post nas suas redes sociais. Não é usual. O último post que ele fez foi um post ameaçando o BRICS. Ele foi às redes sociais dizer que se o BRICS fizer aí uma moeda dos BRICS, ou se o BRICS abandonar o uso do dólar, ele vai taxar todos os países do BRICS em 100%. Se esses países quiserem vender algo para os Estados Unidos, vão ter que pagar 100% de taxa e de impostos. Essa medida do Trump é uma medida extremamente protecionista, é uma medida de governos que não são neoliberais, é o oposto do neoliberalismo, é o protecionismo. É tudo o que o Milei, o Bolsonaro, os bolsonaristas e até boa parte dos trumpistas falam que são contra, porque olha, cadê o livre mercado? Não, eu vou taxar vocês. Muita gente ficou aí abismada, caramba, olha a ameaça do Trump, que o Trump em inglês, mas eu vou mostrar, obviamente, a tradução. A ideia de que os países BRICS estão tentando se afastar do dólar enquanto nós ficamos parados e assistimos, acabou. Exigimos um compromisso desses países de que eles não criarão uma nova moeda BRICS, nem apoiarão nenhuma outra nova moeda para substituir o poderoso dólar americano ou enfrentarão tarifas de 100% e devem esperar dizer adeus à venda para a maravilhosa economia dos Estados Unidos. Eles podem ir encontrar outro otário. Não há chance de que o BRICS substituam o dólar americano no comércio internacional. E qualquer país que tente deve acenar adeus à América. Ou seja, vocês não tentem aí, se o Brasil fizer uma transação com a China e quiser fazer em real, em yuan ou em uma outra moeda nova aí qualquer, não. Vocês têm que continuar usando o dólar. Mas aí você pode falar, Tiago, mas se a China compra da Rússia, eles são obrigados a usar o dólar? Segundo o Trump, sim. Se o Brasil compra da Bolívia, eles somos obrigados a usar o dólar. Por quê? Sim, porque os Estados Unidos estão mandando. É isso. Não vai rolar, viu? Vai ficar ruim aí pro Donald Trump. Vamos agora ao Bolsonaro. Já eu volto aqui pro Trump de porque vai ficar ruim para ele. O Bolsonaro deu uma entrevista aí desesperado nessa sexta-feira à noite, em que ele implorou por anistia. Inclusive pegou mal aí entre bolsonaristas, ele tá aí implorando por anistia, até porque o Bolsonaro falou de uma maneira, eu mostrei aqui, ele falou, por favor, uma anistia aí geral, por favor. Se humilhando aí, rastejando, olha, pelo amor de Deus, anistia. Pegou mal. E na mesma entrevista o Bolsonaro fez um aceno aí ao Trump, dizendo que agora com o Trump a esperança é que as coisas melhorem, e que isso tudo aí vire, e que essa página seja virada, e ele acredita que o Trump aí vai fazer algum tipo de pressão. O Eduardo Bolsonaro passou o Trump foi eleito dia 3, então ele passou as últimas 3 semanas, quase o mês inteiro, né, já estamos quase em 3 de dezembro, 4 semanas, ele passou aí fazendo todo tipo de post nas redes sociais para chamar a atenção do Trump e para dizer que o Trump vai fazer alguma coisa. Ele usa o caso Felipe Martins, ele fala que tem um dos nomeados aí pelo governo Trump, que ele chegou a ser barrado pela Polícia Federal numa viagem que ele fez ao Brasil, e que, olha, esse cara deve estar muito bravo, ele não falou com o cara, mas ele deve estar muito bravo com o Alexandre de Moraes, ele vai interceder por nós e tudo mais, e ele é um dos braços direitos do Trump, e o Trump vai interceder por nós. E várias dessas postagens ele marcava a pessoa. Nenhuma vez a pessoa curtiu ou fez ali o retweet, né, que é compartilhar na rede social da pessoa, ou interagiu com o Eduardo, nada. O Eduardo Bolsonaro está aí faz 27 dias, ele está sendo ignorado pelo Trump e por todos os membros do governo Trump. Todos. O único que em algum momento falou alguma coisa foi quando a Janja xingou o Elon Musk e ele riu e falou, eles vão perder as próximas eleições. Em nenhum momento ele falou, vou tirar o Lula do poder, vou não sei o quê, papapá, e foi agressivo como o Elon Musk sempre é com quem fala alguma coisa dele. Não! Ele só falou, eles vão perder a próxima eleição. Espera aí o Elon Musk. Só. Aí sobre a anistia para o Bolsonaro, nada. Seguem sendo ignorados. Então tá um desespero maior a ponto do Bolsonaro ir lá na live e tentar acenar para o Trump para ver se o Trump fala alguma coisa e nada. O que o Trump fez foi uma ameaça aí ao BRICS, porém, a China já deu uma invertida, viu? O governo chinês já falou aí nas últimas semanas que espera ter uma convivência difícil com o Trump, mas eles têm a esperança de que o Trump vai ser um pouco mais pacífico. E que se ele tentar aí impor tarifas, como ele está ameaçando desde a campanha eleitoral,
ele vai acelerar a queda do dólar. Esse é o posicionamento do governo chinês. Você vai impor tarifa? Ok, vamos acelerar a queda do dólar. É isso que você vai fazer, ótimo. Vai lá, Trump, vai em frente, campeão. Vai que é sua, Trump. Pois bem, o que acontece é o seguinte, muita gente não sabe, desde aí os anos 70, o dólar passou a ser utilizado como uma moeda mundial. Tivemos aí, depois da Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos passaram aí com uma doutrina de intervir em outros países. Então eles passaram a financiar golpes de Estado em dezenas de países do chamado, hoje chamamos de Sul Global, que é países da América Latina, países da África, da Ásia, da Oceania, vários países tiveram aí golpe de Estado. E aí o que acontece? Os Estados Unidos passaram a fazer isso, colocavam governos ali, esses governos entreguistas entregavam tudo, e eles foram ficando cada vez mais ricos, roubando a riqueza de todo mundo, por meio aí de golpes de Estado. Depois, o que acontece? Teve uma crise nos anos 70, o dólar já era a moeda mais utilizada no mundo, mas começou a ter uma derrocada. Então eles criaram uma coisa chamada petrodólar. O dólar, ele tinha ali lastro em petróleo, mas não só no petróleo americano, mas em petróleo, qualquer petróleo. Então o dólar virou uma moeda mais ou menos sem lastro. É o tipo de coisa que esses economistas aí fazem para favorecer os Estados Unidos. E aí o mundo inteiro passou a usar o dólar nas suas moedas. Então se o Brasil fazer uma transação comercial com a Argentina, é cotado em dólar. Se o Brasil faz uma transação comercial com a Colômbia, é cotado em dólar. Se a China faz uma transação comercial com o Japão, é em dólar. Que coisa! Isso só para um pouco entre os países da zona do euro, que ali eles cotam em euro, mas na hora de fazer sempre é dólar. Mesmo assim, eles usam o dólar na transação comercial. Se converte para dólar e faz a transação. Pois bem, o Lula criou o BRICS, teve a ideia de criar o BRICS em 2005. A economia dos 5 países do BRICS, foram os países que o Lula conversou e que aderiram à ideia do Lula, era muito menor que a dos países do G7. Vou mostrar aqui para você um gráfico. Era assim. Aqui, 2005. Essa era a economia dos países do G7, 2005. E essa do país dos BRICS. De lá para cá, olha o que aconteceu. Os países dos BRICS deram uma curva para cima, parou um pouquinho ali na época da pandemia, um pouquinho antes da pandemia, teve golpe no Brasil, teve golpe em vários países aí, começaram aí a fazer barreiras comerciais em alguns países do BRICS, mas depois continuou subindo o BRICS e o G7 caindo e já passou, tá? Em 2023, a economia passou e a projeção para 2024 é que os 5 países originários do BRICS tenham 5% a mais na economia mundial de PIB do que os países do G7. Olha que são 5 contra 7. Não tem, eu tentei de todas as maneiras achar um gráfico do BRICS 10, com os outros 5 países que entraram. Seriam 11, mas a Argentina não entrou. E não consegui achar o gráfico, porque aí é uma surra bem dada, surra mesmo de vara, com os outros 13 países que entraram. Porque aí os 23 do BRICS dão uma surra forte no G7. O Trump impor tarifa de 100% a 23 países é uma das maiores loucuras que algum líder mundial já falou que ia fazer. Isso é suicídio. É isso que o Trump está fazendo. É suicídio econômico. Olha só, eu vou te dar um gráfico aqui, para te mostrar um gráfico para você entender. Esses são os maiores produtores de minério de ferro no mundo, tá? Austrália, Brasil, China, Índia, Rússia e África do Sul. Só, exceto a Austrália, os outros 5 são países do BRICS. Se você colocar aí dos 23 do BRICS, aí na lista dos 20 primeiros, são 17 do BRICS. Os Estados Unidos vão começar a fazer, o post aqui que disse isso, vão começar a fazer carros e prédios de plástico. Porque vocês não vão ter ferro. Imagina alguém a indústria do Elon Musk lá, que precisa de ferro pra caramba, minério de ferro pra caramba, tendo que pagar 100% de imposto. Imagina a indústria civil americana, a engenharia civil aí, construção civil, construir um prédio, construir não sei o quê, tudo pagar no minério de ferro, as vigas de aço que sustentam aí todos os edifícios, pagar 100% de tarifa. Eu nem vou falar de café, de soja, de outras coisas aí que o BRICS tem aí a maioria da produção. Eu só vou entrar no mérito aí do ferro, do alumínio, do metal. Ferrou. A economia dos Estados Unidos vai entrar em colapso, vai ser uma inflação, vai ser estilo Milei. Eu vi agora muita gente foi para a Argentina, né, porque teve a final da Libertadores lá. Eu tava vendo aí os posts dos brasileiros lá, mostrando os preços. É uma loucura.
Eu vi bolsonaristas falando, não, mas o preço aumentou porque a moeda desvalorizou, mas continua normal para quem ganha em dólar. Tudo quadruplicou de preço em dólar. Se você ganhar, a pessoa que fala, nossa, imagina um estrangeiro que mora na Argentina e fala, ó, meu salário convertido aí dá 2 mil dólares por mês. 2 mil dólares é grana, hein? 12 mil reais de hoje. É grana. Pô, morava bem na Argentina. Hoje, imagina, tudo quadruplicou de preço em dólar. A pessoa tá ganhando pouco na Argentina. Até o Felipe Neto falou que o único país que ele viu as coisas mais caras do que na Dinamarca, pô, Dinamarca é um dos países mais caros do mundo. É um país que você chega lá, um cafezinho custa 30 reais. Ele falou, o único país que tá naquele nível é a Argentina hoje. E não era assim. Tá ruim. É o que o Trump vai fazer nos Estados Unidos. Não vão conseguir, eles vão se isolar do mundo. E aí o que acontece? A Dilma, que é a presidenta do Banco do BRICS, começou a acelerar, desde a vitória do Trump, as parcerias do Banco do BRICS com os países novos que estão entrando no BRICS. Para quê? Para ter muito investimento. Por quê? Porque é um país que vai pegar bilhões de empréstimo no BRICS, na hora que ele vai ter que escolher, pô, eu vou fazer meus negócios com os países aqui, meus parceiros, que estão investindo em mim, e melhorando a vida aqui da minha população, e melhorando o meu governo e a aprovação do meu governo, ou eu vou fazer negócios com o Trump, para ele não impor tarifa comigo. O que vai acontecer é o seguinte, os Estados Unidos vão se isolar cada vez mais, e já tem aí projeção de inúmeros especialistas aí, tanto da Rússia quanto da China. O que vai acontecer é que a União Europeia vai acabar cada vez mais tendendo para o lado do BRICS. Por quê? Porque eles vão começar a fazer mais negócios com o Trump no começo, num primeiro momento, e eles vão perceber que a crise que está em todos os países europeus vai se adensar, vai ser uma crise cada vez pior. Eu peço aí a sua inscrição no canal, seguimos aqui na luta,